Neste momento eu quero assim saudar a todos com um cordial boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É motivo de alegria para nós podermos estarmos aqui reunidos mais uma vez na casa do Senhor para levar até você uma mensagem de salvação pela mensagem da palavra de Deus. Quero agradecer você que nos ouve através do YouTube e também pelo Facebook, que Deus venha estar assim abençoando a sua vida nessa noite. Para darmos início a esse trabalho da União Batista de Homens, quero convidá-los a fazermos uma oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, pois o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Santo, santo és o teu nome e nós te rendemos graças, Senhor, porque mesmo nós não merecendo tão grande salvação, o Senhor nos salvou, nos tirou do lamaçal de pecado e nos trouxe para o reino do Filho do teu amor. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, que o Senhor venha ser também com aquelas pessoas que ainda não têm o Senhor como Salvador, Pai, que o Senhor possa se manifestar, se revelar a eles Salvador, Pai querido, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Neste momento nós iremos ainda dar continuidade ao trabalho do Senhor nessa noite, vamos ainda estar louvando ao nosso Deus. Quero convidar assim o irmão Lindomar, que estará ministrando louvores ao nosso Deus. Muito bem, nós, nesta noite, gostaria de saudar os amados irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde nós vamos estar louvando a Deus nesse momento. Eu convido a você para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o primeiro hino que nós iremos louvar a Deus, Quero Louvar-te, né? Então vamos louvar a Deus nesta noite. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça receber. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça reconhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos, Quero amar a ti. Quero amar-te, Sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça receber. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. as aves do céu cantam para ti, As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Amém. Graças a Deus, que Deus possa mesmo estar recebendo cada louvor nesta noite, no grupo assim dos homens da UBH, que Deus venha falar mesmo ao coração de cada um de nós através da sua santa palavra. E nós vamos continuar, irmãos, louvando a Deus ainda com o cântico Quero que Valorize o que você tem. Você é um ser
Você é alguém muito importante para Deus. Vamos louvar a Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Mais uma vez, quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Ainda dando continuidade ao trabalho do Senhor nessa noite, nós iremos fazer uma leitura da palavra de Deus no livro de Salmos, Salmo 37, do 1 ao 9. Para isso, eu quero convidar assim, nosso irmão Fernando, que estará fazendo a leitura da palavra de Deus. Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 37. Vamos fazer uma leitura do verso 1 ao 9. Salmo, capítulo 37, verso do 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus em Salmos, versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair
a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, pois por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Amém. Dando ainda continuidade ao trabalho do Senhor nessa noite, nós iremos ainda estar louvando ao nosso Deus com um hino, e logo em seguida o pastor Valdemir estará ministrando a palavra de Deus nessa noite. Libertou Moisés o povo de uma longa escravidão. Pela nuvem Deus deu sombra, clareou a escuridão. Do maná de Deus sustento, suas vestes fez durar. Mas eis agora o mar. Como pôde atravessá-lo? Como pôde atravessá-lo? Como pôde atravessá-lo? Atravessar o mar. Mergulhou, Não, não, navegou, não, não, mas voou, não, 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 cavalgou não, não, e nadou, não, não. e Como atravessou? Foi Deus quem soprou, soprou, soprou. Foi Deus quem soprou, soprou, soprou. E pelo mar estrada abriu, e o povo assim seguiu. Eu também do cativeiro do pecado padeci. No deserto sem saída, todo preso me senti. Procurei por minhas forças a mim mesmo me livrar, mas eis agora o mar. Como pôde atravessá-lo? Como pôde atravessá-lo? Como pôde atravessá-lo? Atravessar o mar. mergulhou, Não, não, navegou, não, não, mas voou, não, 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 cavalgou não, não, e nadou, não, não. E como atravessou? Foi Deus quem soprou, soprou, soprou. Foi Deus quem soprou, soprou, soprou. E pelo mar estrada abriu, e o povo assim seguiu. Bem amado, nós saudamos a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, no Salmo 37, e eu vou ler apenas o versículo de número 3, para ir fazer uma breve oração. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 37, verso 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Oremos. Soberano Deus e amado Pai, te louvamos, Senhor Deus, nesta noite e agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de podermos estarmos na tua casa para mais uma vez, Senhor Deus, ouvir a tua palavra. Nos abençoa, nos guarda, cada um dos nossos amados irmãos que estão aí nos assistindo nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos para todos sempre. Amém. Bem amados, nesta noite nós iremos meditá-lo na palavra do Senhor, no Salmo 37, versículo 3 ao versículo 6, nós vamos estar meditando. Esse salmo, versículo 3 ao versículo 6, o salmista, ele nos ensina a confiarmos no Senhor. Ele nos ensina a confiarmos no Senhor, e o confiar no Senhor nos leva a
nos leva a depender dele e depender do Senhor. Depender do Senhor nos leva a desejar a esse Deus. E o nosso desejo pelo Senhor nos leva à devoção a Ele. Amados, nós devemos louvar a quem deve ser louvado. Nós devemos adorar quem merece ser adorado. E nós devemos exaltá-lo, quem merece ser exaltado. Amado, aqui no versículo 3, o salmista ele nos ensina que nós precisamos depender de Deus. Veja o versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Então, o versículo 3, o salmista nos ensina que nós precisamos depender do Senhor. Do Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Mostra a nossa dependência ao Senhor, o versículo 3. Para ter uma vida próspera no Senhor, nunca devemos deixar de perceber nossa dependência a Ele. Isso, meus amados, trata da nossa vida pessoal, trata do nosso lar, da nossa família. A palavra habitar significa estabelecer-se ou permanecer. Queridos, aqui no versículo 3, o salmista ele nos dá um princípio duplo em relação à nossa habitação. Veja, confia no Senhor. Este é o princípio. Isto é simples de se entender, porém difícil de viver esse princípio. O Senhor, Ele quer que nós creiamos nele pela fé. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 1, versículo de número 17, ele diz, visto que o justo viverá por fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador dos que o buscam. Então aqui o princípio que Paulo nos dá, que o salmista nos dá, é um princípio duplo, crê, confia no Senhor. O segundo princípio aqui é faz o bem. Veja, confia no Senhor e faz o bem. Segundo princípio, faz o bem. Isto também é simples de nós entendermos. É simples de nós entendermos fazer o bem. Mas muitas vezes, nas nossas vidas, não reflete o desejo de Deus. Amados, somos chamados a viver uma vida piedosa diante do Senhor, em nossos lares, na sociedade e no mundo em que nós vivemos. No mundo em que nós vivemos. Mas muitas vezes não é isso que acontece de verdade. O versículo 3, ele traz também, ele nos dá uma promessa. Veja, habita na terra e alimenta-te da verdade. A promessa aqui é de que nós vamos habitar, é de habitar na terra e alimentar-se da verdade. Esta promessa é dupla também, se você observar. Veja, é uma promessa dupla. Se confiarmos no Senhor e fazermos o bem, Ele fornece estabilidade e força. Habita na terra e alimenta-te da verdade.
da verdade. Então, ele nos dá estabilidade e força. Nos é prometido habitar na terra e alimentar-se da verdade. Amados, aqui a palavra do Senhor, o salmista, esta foi a promessa feita ao povo de Israel. Essa foi uma promessa feita ao povo de Israel sobre a terra prometida. Mas há uma aplicação para nós também. Habitar a terra é uma promessa para o povo de Israel, mas também é uma aplicação para nós também. Deus prometeu atender às necessidades do seu povo. Se ele confiasse nele e se fizesse o bem, ele proveria estabilidade e fortaleza para eles. É o que o versículo aqui coloca diante de nós. Habita, confia no Senhor, faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Queridos, amados, o versículo 4 também nos ensina, aqui o salmista, no versículo 4, nós precisamos ter desejo por Deus. O versículo 1 mostra que nós precisamos depender de Deus, a nossa dependência de Deus. E o versículo 4 mostra para nós precisamos desejar esse Deus, desejar o Senhor, como criança recém-nascida deseja o leite genuíno, como a corça anseia por água, nós também precisamos desejar o Senhor. Veja o versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Amados, esta não é uma promessa de saúde, riquezas. É muito melhor do que isso. E esse versículo 4 também traz um princípio para nós. Agrada-te do Senhor. Se quisermos que o Senhor satisfaça os desejos do nosso coração, precisamos agradar-se do Senhor. Experimentar, deleitar-se, ter prazer, contentamento, regozijar-se na presença do Senhor. Independentemente das circunstâncias da nossa vida. Isso é deleitar-se com o Senhor. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Queridos e amados, mesmo no vale, Deus é bom e sempre é digno de ser louvado e adorado pelo seu povo. A promessa no versículo 4 aqui é que Ele satisfará o desejo do nosso coração. Ele satisfará o desejo do teu coração. Esta é a promessa. O que exatamente é isso? O que exatamente isso significa? Desejo significa o desejo, a petição, o pedido, a súplica. A súplica. Deus concederá os desejos do nosso coração, se Ele se agradar de nós. Veja que para Deus satisfazer o desejo do nosso coração, Ele precisa agradar-se de nós. Não é nós se agradar de Deus. Nós podemos fazer algo para Deus. Nós podemos trabalhar para o Senhor. Mas se o Senhor não se agradar do meu serviço, Ele não vai satisfazer o desejo do meu coração. Ele só vai satisfazer o desejo do meu coração se Ele se agradar de mim. Ele só vai fazer o desejo do seu coração se Ele se agradar de você.
Por isso ele diz aqui, ó, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Ele precisa se agradar de nós. Queridos e amados, no versículo 5 e 6, diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Amados, aqui ele coloca diante de nós, o salmista, ele nos ensina a nossa devoção a Deus. Assim como no versículo 3, o salmista ele nos diz que nós precisamos depender de Deus, confiando nele, como ele diz no versículo 4, que nós precisamos desejar esse Deus, para que ele possa satisfazer os desejos do nosso coração. O salmista aqui no versículo 5 e 6, ele diz que ele fala da nossa devoção ao Senhor, a nossa devoção a Deus. Davi continua nesses versículos falando da nossa devoção ao Senhor. Ele continua falando da nossa dedicação ao Senhor. Ele continua falando, falando sobre a nossa consagração ao Senhor. Uma consagração total a Ele. Veja, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nós precisamos nos entregar, nos doar para o Senhor. É a nossa devoção ao Senhor. Amados, certamente precisamos de uma devoção comprometida com o Senhor. Observe o princípio aqui do versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor. Este é o princípio. Entrega teu caminho ao Senhor. A palavra entrega significa fazer chegar ou passar as mãos, dar. Entregar nossos problemas nas mãos do Senhor. Entregar nossos problemas, nossas aflições, nossa angústia aos cuidados do Senhor. Não devemos nos preocupar, nem nos inquietarmos com as circunstâncias da vida. Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Por isso ele diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O mais ele fará. Queridos e amados, mas na maioria das vezes, não confiamos, nem entregamos nossos problemas diários para Ele, para o Senhor. O apóstolo Pedro, escrevendo em Pedro 5 e o versículo 7, ele diz: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele diz: ó, lança sobre Ele, lança tudo sobre Ele, aos pés dEle, porque Ele tem cuidado de nós. Em Lucas capítulo 8, versículo 25, ele diz o seguinte: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Não pode. Ninguém pode. Por mais ansioso que ele possa estar, ele não pode acrescentar um côvado no curso da sua vida. Amados, a promessa feita aqui no versículo 5 é a garantia que, se confessarmos, se confiarmos nele, tudo ele fará. Essa é a promessa.
Ele garante que se nós confiarmos nele, tudo ele fará. Veja, ó, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E o mais ele fará. Versículo 6, ele diz assim, ó: e ele fará sobressair a tua justiça, como o sol, como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Simplificando tudo isso, meu amado. Simplificando, uma vida que honre a Deus será honrada por Deus. Simplificando tudo isso, como eu falei, escute bem, uma vida que honre a Deus será honrada por Deus. Se lançarmos nossas preocupações sobre o Senhor e confiarmos nele, ele guiará a nossa vida, Amado, concluindo esta mensagem, essa reflexão da palavra do Senhor, nesses 4 versículos, isso foi possível na vida de Davi. Porque Davi, ele desfrutava de um relacionamento pessoal com Deus. Ele desfrutava de um relacionamento pessoal com o Senhor. E andava diariamente com ele. Davi havia suportado muito em sua vida, mas sempre sabia que Deus era fiel para com ele. Ele havia aprendido que ele deveria confiar no Senhor e seguir a sua direção, para poder descansar nele. Olha o versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Davi experimentou tudo isso, meu amado. Por isso Davi, ele escreve: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amados, o salmista nos ensina aqui, nos ensina que nós precisamos depender de Deus, que nós precisamos desejar a Deus para nós termos uma devoção com Deus. Que Deus aplique a sua santa e bendita palavra aos nossos corações. Que Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém.